Olá pessoal, muito bom dia, bom início do domingão, bom café, boa corrida, boa louça. Bom, vamos lá, começar mais um vídeo macroeconômico aqui no Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo. Todo domingão, às 6h11 da matina, a gente tem esse vídeo que é longo, então já faço aquele convite clássico para quem é novo no canal. Tem o timestamps, o roteiro, tanto na descrição como também no primeiro comentário fixado, pauta por pauta. De repente você está com um tempo curto nesse domingão, aproveitar com a família, se estiver frio aí, tome um bom café e à noite, por que não, um vinhão. Louveira que tem festa da uva nesse final de semana, então vinho é o que não falta na casa de quem vos fala. Vamos lá, falar sobre dólar, falar sobre juros americano, curvas de juros, Japão, Estados Unidos como grandes protagonistas, mas Brasil também. O porquê que eu estou pré-fixado na minha alocação de renda fixa. Vou tentar falar para você mesmo com a abertura dos DIs. Vamos falar sobre ciladas e oportunidades, market breadth, ações próximas das mínimas de 60 dias, 30 dias, 90 dias, ano, por que não 12 meses. Vai ter muita ação interessantíssima no quadro ciladas e oportunidades. Fluxo estrangeiro, e aí, ele voltou? Não voltou? Até o dado mais atualizado eu vou trazer para vocês. Calendário econômico, pessoal, é uma pauta que a gente poderia passar. Não é nada importante para a semana que vem, não tem nada importante no calendário. A gente vai falar sobre dividendos, vai falar sobre filtros de ações voltadas para dividendos, porque semana que vem tem bastante BDR, né? Pagando dividendo. E bom, dólar, Bovespa, mercado de opções, tem bastante coisa no vídeo de hoje, então fiquem atentos ao roteiro, pessoal. O disclaimer está na tela, eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, vou começar com essa telinha para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, tá? Eu acho que agora fica melhor. Vou ficar bem atento se eu não estiver comendo nenhuma informação nesse retângulo que coloco para vocês. Bom, na semana passada, pessoal, tá na telinha as principais performances de alguns ativos que eu acho relevante. Eu e o Edu do Scanner da Bolsa, que faz essa newsletter comigo, sempre classifica pra gente. Lembrando que a newsletter é gratuita, o link vai estar na descrição para vocês sempre, tá? O S&P subiu, abertura de juros grotesca nos Estados Unidos, mas grotesca mesmo. Por quê? PPI, o preço ao produtor, veio muito acima do consenso de mercado, ressuscitando, apesar de que sazonal por enquanto, uma sazonalidade específica ali no preço ao produtor, mas ressuscitou a tese de, olha, a nossa inflação, ou melhor, a inflação norte-americana, ela está muito similar à inflação do final da década de 70. E eu gravei vídeo e postei hoje, sabadão. Eu gravo esse vídeo ao sábado e ele vai domingo, né? Vai ao ar domingo. Estou gravando dia 16, esse vídeo vai ao ar dia 17 de maio. Hoje eu lancei um vídeo aqui no Clube dos Dividendos falando sobre esse gráfico que a gente vai revisitar. E eu vou fazer o convite para vocês assistirem tal vídeo, que eu junto a inflação americana com São Martinho. Então já fica aqui o meu convite para vocês assistirem mais um vídeo depois desse aqui longo, né? Mas vamos lá, abertura de juros americana, mais de 4,6%. Isso daqui, pessoal, não é normal. Tá? Não é normal. É natural que, se observarmos uma abertura de juros americano subindo 4,6%, juros longos, de 10 anos, é natural que o dólar se fortaleça, porque a renda fixa por lá está ganhando tração, a abertura de juros está abrindo muito, e abriu muito. Lembrando que os bancos centrais controlam a curva curta, via Selic aqui no Brasil, via Fed Fund Rate nos Estados Unidos. Então eles decidem ali qual que é a taxa de juros corrente. Mas a curva longa, que é o tal rabo do cachorro, é mercado, pessoal. É o mercado. E é justamente essas curvas longas de 10, 20, 30 anos que as empresas se financiam. Tá? Quando vão pedir dinheiro ali para o banco ou quando vão ali emitir algum tipo de título de dívida, elas fazem, tá, com esse horizonte, com essa precificação da curva de juros formada pelo mercado, de 10, 5, 10, 15, 20, 30 anos. 30 anos, inclusive, o mercado hipotecário, o mercado de casas, né, residencial ali, imobiliário, é a principal métrica de ano de vencimento que esse mercado trabalha. Então, olhar para esse aumento de 4,6, putz, ali barata voa. Tá? Foi uma semana de barata voa para o mercado de títulos públicos americano. Tá? O VIX abriu 7,9%. Tá? O mundo, em termos de bolsas de valores, pessoal, fez que fez e não fez nada. 0,40. Então o Brunão está falando que, putz, cara, a curva de juros americana abrindo 4,6%, o VIX subindo quase 8%, e nós tivemos aí
O mundo, 0,4. Emergentes, para baixo, 2,3. Brasil, triplicou. E aqui não vou entrar no mérito, né? Mas tivemos uma notícia política que fez preço. Tá? Independente aí do seu lado, fez preço, e esse preço foi para baixo na bolsa e empurrou o dólar um pouquinho mais para cima. Então nós tivemos no Brasil, e já estávamos vendo o Brasil performar pior do que os emergentes, e aí a gente pode entrar em vários méritos aqui, como por exemplo, a gente subiu mais do que diversos pares no primeiro trimestre, se compararmos principalmente pares latinos. Não compare com Coreia do Sul, que é um foguete, mas comparando com latinos, o Brasil foi bem. Foi melhor no relativo do que Chile, Colômbia, etc. E agora, recentemente, no segundo TRI, está realizando um pouquinho mais, subindo um pouquinho menos, quando subiu, tá, os ativos emergentes ao longo desse segundo TRI. Então, no relativo, tem gordura para o Brasil ser liquidez, fonte de liquidez. Os grandes fundos ali, o dinheiro esperto, realiza um pouco de lucro e compra um pouquinho de Magnífica 7, compra um pouquinho de petróleo, compra um pouquinho de seja lá o que for. Então, o Brasil, assim como o ouro, né? Aliás, estão bem correlacionados Bovespa e ouro, né? Ibov ou BOVA11 e ouro, serviram de liquidez desde a escalada da guerra e por alguns momentos específicos também agora em maio. Importante olhar essa correlação ouro-Brasil, pessoal, não porque o Brasil é dourado, né? Mas não necessariamente por isso, mas pelo fato de dinheiro no bolso. Então, quando acaba trimestre, os mandatos dos fundos às vezes tem rebalanceamento ou tem a grande reunião ali para ver o que deu certo e o que não deu. Os ativos que tiveram um bom lucro de janeiro a março, eles tendem entre abril e maio, tá, serem fonte de liquidez. Realiza um pouquinho ali, compra um Bitcoin, compra Estados Unidos, compra Coreia do Sul, compra isso, compra aquilo. Certo? Então, não acho que o dinheiro esperto é estrutural no Brasil. Por isso que as quedas atuais, para mim, são oportunidades, ou eu tenho um viés moderado para otimista. Tá? Quando eu observar fluxo estrangeiro, a gente vai já navegar sobre ele, com vendas massivas, tá? Aí a gente tende a entender que é estrutural, é o fluxo estrutural, é aquele fundo que tem mandato ali de 5, 10 anos, ele está saindo, está tirando dinheiro. Por enquanto, essa retirada do gringo era tática, frente aos últimos 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, a gente vai olhar que o saldo é extremamente positivo do saldo estrangeiro, fazendo um spoiler para vocês aqui já de uma pauta que vai vir no futuro. Bom, caímos muito mais, aí eu dou esse caviar, essa cutucada em Brasília, né, por ter ajudado. O dólar index se valorizou 1% e o Brasil, o real se desvalorizou frente ao dólar 2,78. Então, o real performando pior do que as moedas do G8 frente ao dólar, eu faço esse caviar. Pessoal, tivemos aqui um evento político específico, tá? Ouro caiu 3,77%. Então, essa correlação Brasil-ouro, ela está bem relacionada a um ativo que deu muito lucro e está sendo fonte de liquidez para comprar o que não deu lucro ou que estava caindo, etc. Rotação, pessoal. Rotação envolve o quê? Trade, dinheiro de curto prazo. Por isso que, para quem está comprando bolsa, e eu comentei isso ao longo dos vídeos dessa semana, sempre que tem azia no mercado, eu dou um pouco mais de ênfase em macro, não para vocês virarem traders, mas só para ancorar a expectativa e fazer um aporte talvez ali mais confiante. Tá? Não acho que é estrutural, tá? Venda no ouro, venda em emergentes ou venda no Brasil. É tático, minha opinião. Aí se você acha que é estrutural, qual que é o melhor estratégia para você, pessoal, quando eu for falar do BOVA11, por exemplo, tá? E isso no mercado de renda variável. É você esperar uma semana, um dia, 3 dias, 5 dias, você faz aí o seu planejamento de bolsa em alta, BOV em alta. O que você vai fazer quando tiver lá 1% de rebote de alta para a bolsa, 2% específico, tá? Você vai lá e compra uma put longa. Pronto. Você está ali resguardado das quedas futuras, certo? Mas não compre put com BOVA caindo, pelo amor de Deus, certo? Vamos lá. Agora a gente fala sobre as bolsas mundiais. Aqui para queimar minha língua, a Colômbia, grande vencedora da semana. Tá? Eu não vou ter competência para falar para vocês, pessoal, do porquê que a Colômbia especificamente foi uma grande vencedora. Eu sei que o petróleo voltou a subir. Então a Petrobras, eu vou mostrar o mapa do calor para vocês do ano no Ibovespa e também do S&P 500. Petrobras indo muito bem. Foi assim, muito bem. Petrobras foi bem, tá? Apesar de um resultado um pouco mais fraco, um dividendo um pouco acima, mostrando ali uma certa... eu vou fazer vídeo da Petrobras ainda, né? Mas não tem muita sustentação
essa dinâmica de resultado em queda para dividendo em alta, mas no meu ponto de vista, que eu bati o olho, resultado da Petrobras sólido, só não foi tão bom quanto o mercado esperava e o dividendo veio. Mas Petrobras sozinha não consegue levantar a bolsa nas costas, né, nos ombros ali, certo? A Colômbia, beleza, talvez um market cap menor, uma diversificação do setor menor do que o Brasil, uma bolsa mais concentrada do que a brasileira, fez ela subir 6%, acompanhando melhor o quê? O preço do Brent. O Brent subiu 7,8%, a Colômbia subiu 6%. Pode ser que seja essa atração, mas de novo, pessoal, não tenho competência para dizer por que a Colômbia foi bem. Agora, petróleo subiu 7, você espelha negativamente para a Ásia, espelha negativamente para Coreia. Coreia que é assim, um grande foguete. Tá? É o vídeo o mais bacana de se fazer aqui no clube, que foi o do ETF da Coreia do Sul ano passado. Mas é o que não tem muita visualização. Por quê, pessoal? A gente ainda não tem um ETF domiciliado no Brasil que investe na Coreia do Sul. Se você, aqui um parênteses, visitem o Clube do ETF, que é meu outro canal, o vídeo sobre o. Eu não vou lembrar o nome do ETF de tecnologia. Vou dar um pause aqui para eu pegar o nome. Ah, lembrei. Chip 11. O vídeo do Chip 11, CHIP 11, CHIP 11, exato, da Investo, se não me falha a memória, me perdoe a gestora se eu errei você. O Chip 11, apesar de ser tech, é um tech bem, assim, pessoal, bem mundial, bem neutro. Não é um tech Estados Unidos, tá? É um tech que pega Japão, Estados Unidos, China e Coreia do Sul. Então, acho que é um dos poucos ETFs domiciliados, se não o único ETF domiciliado na B3, Chip 11, que você, infelizmente, vai estar temático, né? Não pode ser um ETF que tenha ali uma composição, um peso grande na sua carteira, mas aquele pezinho até 5%, é um cavalo de corrida, porque você vai estar com a Samsung ali. Você vai estar com a LG, talvez, não sei se a LG participa, mas você vai estar com Hyundai, Samsungs e afins, assim como Mitsubishis e Sonys e também nos Estados Unidos as grandes techs. Então, olhar com carinho para o Chip 11, ele é diversificado, ele é bem diversificado geograficamente. Tá? Eu teria ali domiciliado no Brasil o único, tá? E aí na gringa, o EWY é o cara para você pegar na veia, subindo horrores. O petróleo deu a martelada da semana passada. Ele é o espelho para baixo, saiba disso, tá? Porque a Ásia ali é a maior dependente de um bom fluxo no Estreito de Hormuz. Feito isso, pessoal, Peru, Israel, Chile em queda, Argentina, Indonésia, México, aqui nada de novo no front. Quem conseguiu sobreviver, pessoal? A gente teve ali os nórdicos, especificamente, talvez até por petróleo, tá? Não sei porque Tailândia e Singapura foram no 0 a 0 aqui, tá? Mas os outros eu consigo entender. Colômbia, talvez você queira comprar petróleo latino, né? E ainda alocar em algum ETF que investe em América Latina. A Colômbia, acho que por um mercado menos diversificado, ele é mais sensível ao petróleo para cima ou para baixo, uma proxy mais interessante. Tá? Eu ainda prefiro Petrobras, seria melhor você comprar Petro ou Prio. Né? Bom, feito isso para as commodities, pessoal, nós tivemos aqui gás natural subindo pela primeira vez, então de olho em gás natural. Pessoal, por quê? Petróleo Brent subindo, WTI subindo, o americano, ou o hemisfério norte, ou o Canadá, Estados Unidos, a economia aguenta, porque eles são mais ricos e têm infraestrutura para aguentar, de diversas maneiras eles conseguem aguentar pagar um pouquinho mais. Tá? Na gasolina ali. É um saco, provavelmente os republicanos vão sofrer nas midterms por lá, porque né, a intenção de voto, a popularidade cai, mas a economia não toma um baque forte. Agora, América do Norte, Europa inclusa, gás natural começar a subir também, pessoal. Gás natural, esse sim é um pipinaço para os países desenvolvidos, porque é uma das grandes e principais matérias. Tá? É a primária energética. Então, gás natural era a minha tese no início do ano. Eu fiquei namorando um ETF específico da NYSE e resolvi descartar pelo suprimento, a oferta ser muito grande. Então, os Estados Unidos acelerou, todo mundo que faz acelerou. Então, eu saí fora e fui para o TAN, para o ETF de energia solar, e tô lá. E está decolando, inclusive. Não sei se eu tenho vídeo dele aqui no canal, mas o TAN, e eu invisto via Bolsa de Londres, que é o RAYS, né? O RAYS, o ETF de energia fotovoltaica, porque acredito que republicanos vão pivotar sobre investimentos em fotovoltaica. E,
obviamente, baterias, tá? Então, toda a cadeia de geração de energia, mas também armazenamento e distribuição. Bom, isso na parte do sol, do calor e do sol, principalmente sol, né? Calor seria carvão. Agora, gás natural é um problema para os CPIs da vida, para os PPIs da vida. Então, você quer que a barata voe também para o S&P 500, pessoal, é olhar o gás natural subir. Porque aí não tem corte mais de Fed. O Kevin Warsh agora é o novo presidente do Fed. Vamos esperar um primeiro reunião para tentar entender qual que vai ser a narrativa, qual que vai ser, como que ele vai domar ali os ânimos do mercado. Mas olhando para uma parte de alocação, e aí o dinheiro novo que você tem para alocar em maio e junho, se você porventura acha que o gás natural vai subir, pessoal, você necessariamente, minha opinião, não é uma recomendação, ao invés de aportar no SPY, por exemplo, ou em qualquer outro ETF IVVB11, você pode, na gringa, se está dolarizado o seu capital, ir para os títulos de taxa flutuante, né? Os floating rates nos Estados Unidos. Tá? Escolha títulos com taxa flutuante, porque a gente tende a ter o movimento da semana passada, que foi a abertura de juros, continuar. Gás natural é um pipinaço para o G8, tá? Se subir. A Europa ainda mais, mas os Estados Unidos também. Certo, pessoal? O petróleo, Estados Unidos é um pouco mais resiliente, principalmente a América do Norte. Europa não, é bem sensível ao petróleo subir, mas os Estados Unidos é mais resiliente. Agora, gás natural, não tem ninguém que se salva, tá? É uma das principais commodities ali que necessariamente, do início da guerra do Irã até agora, só caiu. Se esse cara começar a subir e subir forte, pessoal, é inflação no hemisfério norte, é inflação também nos Estados Unidos. Tá? No mais, pessoal, um destaque para o trigo de alta, queda no café, então não vejo a hora do café ceder um pouquinho. Eu comprei café semana passada e caro pra caramba, principalmente você gourmet, tá ficando velho que nem eu e gosta, ou velha, e gosta de moer café e fazer café especial. Puta, cara, que paulada. Mas enfim, gosto bastante, então eu acabo comprando. Ainda não vi essa deflação aqui no Brasil. Vamos ver se ela chega mais rápido por cá. No mais, açúcar, é o grande destaque. Do vídeo de sábado, eu linkei a inflação americana, que eu já vou chegar nela, com a São Martinho, porque a minha ideia, pessoal, esse vídeo de domingo é macro 100%. Eu talvez dê alguma ideia aqui do que eu estou fazendo, algum suspiro tático ali operacional. Mas o vídeo de sábado de ontem, ele vai para o operacional. Ele não só fala do macro, mas entrega um ativo para você sair da parte acadêmica, vamos assim dizer, de inspiração macro, né? Que é sempre, eu gosto muito, né? De assistir macro, etc. Mas às vezes a gente só gosta e depois vai fazer café. Não tem muito o que colocar em prática. É só uma ideia para a gente discutir no bar, tá? Ou no café da manhã, se a sua esposa ou esposo for nerds também. Mas no vídeo de sábado não. Aí eu falo da São Martinho e poderia falar da Ferbasa. No vídeo de quarta eu falei da Ferbasa, porque a minha ideia é entregando para vocês, tá? O operacional também. Ó, tem um ativo para você representar essa ideia, né? Pôr em prática essa ideia macro. Né? Infelizmente eu ainda não consegui resposta do RI da Porto Belo em relação às tarifas do Trump, mas a Porto Belo está engatilhada também. Em calls longas de quem vos fala, mas também para saber qual é o impacto se pós-guerra Irã, Estados Unidos, Israel, o Trump vai voltar com algum tipo de tarifa, quanto que isso impactaria as exportações das unidades da Portobello aqui de cerâmica para os Estados Unidos. A ver, mas já deixo aí um spoiler de um futuro conteúdo. Na semana, pessoal, tivemos e eu postei. Eu estou orgulhoso aqui, porque 90% das vezes eu erro, né? Mas as 10 que eu acerto, tem que me namorar aqui. Então são duas companhias que eu venho batendo aqui na tecla para vocês, tá? BIF e São Martinho, as duas estão aqui nas principais altas. Petróleo, sem dúvida nenhuma. Olha, o Banco Pine, né? Mesmo com inadimplência, etc., muito provavelmente deve ter sido o resultado. Então, de olho no Pine aí, pessoal. Interessante, tá? Os Minas foi um bom resultado. Vale também, nada demais no front. Commodities aqui, Braskem, grande surpresa, né? Eu vou falar errado, provavelmente não sei se foi a BlackRock ou o JP Morgan, elevou a Braskem. Então, apesar dos fundamentos estarem horríveis, a Petrobras está tentando ali achar um plano de recuperação para a Braskem e teve research, sell side, né, colocando recomendação de compra, se eu não me engano, ou saiu de venda para neutra. JP Morgan,
Morgan Stanley ou BlackRock. Ou seja, tô chutando todo mundo aí, tá? Se quiser pôr um UBS no meio também, visitem lá o Investing Pro para ver quem foi, mas teve recomendação aqui, tá? Então na semana chama atenção. Agora na queda, que é o mais importante, vamos focar aqui na semana e com o Futebol Clube, né? Bastante com aqui. Não tem nenhum destaque, pessoal. Eu gosto do setor da Armac, tanto da Armac quanto me fugiu o nome da outra companhia de aluguel de linha amarela, linha verde também, se quiser. Mills, né? Gosto da Armac, gosto da Mills. Talvez desse bololô todo aqui seria a que eu olharia, tá? Armac e Mills aí, porque caiu a Armac, tá? No ano, Porto Belo. Mas aqui não porque Porto Belo é a melhor empresa entre Trisul, Quero, Porto Belo, Pão de Açúcar, Patati Patatá, pessoal. Mas eu gosto de Porto Belo. Do Icon, eu estou olhando só do Icon de comércio, consumo e tal, consumo na veia, varejão, eu só estou olhando para a Natura. Tá? Mas o Porto Belo aqui como cíclica, né, de commodity. Mapa do calor Brazuca, pessoal, deixa eu já sair da tela, porque aqui eu vou precisar de mais amplitude no meu gráfico. Olhando aqui para o mapa de calor, pessoal, a gente percebe que são temas específicos, né? Petróleo, Petrobras, PRIO, tá? E quanto mais, pessoal, aqui, de novo, eu não vou tomar partido, tá? Mas é só porque quando a gente investe, a gente necessariamente tem que mergulhar num parquinho liberal e dependendo aí, até libertário, tá? Então vai bem à direita quando a gente investe em um mundo de bolsa de valores da Faria Lima. Quanto mais a esquerda, o Lula, vamos protagonizar aqui, quanto mais Lula ganha punch, tá? Menos a Petrobras vai ter ágio sobre a PRIO. Tá? Então, esse ano aqui, para quem aporta pensando em longo prazo, tomara que você seja pragmático. Quanto mais o Lula avançar, provavelmente você vai ter Banco do Brasil caindo, vai ter Petrobras subindo menos, vai ter Caixa Seguridade subindo menos, patati patatá, frente às privadas. O que gera, no meu ponto de vista, uma ótima oportunidade para você alocar mais nas estatais. Então vai fazendo dollar cost averaging nas estatais, caso você esteja aí no chute achando que Lula vai crescer nas pesquisas, algo nesse sentido, sabe? Assim como o oposto é correria, né? Aí você vai ter as privadas subindo, as estatais subindo pra caramba. Chama atenção a B3, pessoal, 22,8%, tá? Eu tenho B3, ainda não vendi call, mas chama atenção, tá? Uma boa alta. No mais, o nosso mapa, fiz vídeo da VEG essa semana, pessoal. Então visitem o canal ou digitem VEG aí na barra de pesquisa do clube. Vocês vão achar o vídeo. É um vídeo longo, 30 minutos, mas eu esmiucei muito da VEG para vocês, principalmente na parte de alocação, tá? Não necessariamente fundamentos, mas mais de alocação. Chama atenção a queda da Raia do Brasil. Também pode ser uma baita de uma oportunidade. A CPFL, se não me engano, cadê ela? Tá aqui, ó, CPFL. Tá, eu só não aplico na CPFL porque eu tenho ela tanto no NDIV, agora vai virar NSDV, né? Quanto também no UTIL. Né? Então tenho CPFL Futebol Clube bastante. Né? De destaques, se você acha que SaaS não morreu, Software as a Service, pessoal, TOTS, tem vídeo no canal também, é um bom destaque para vocês. Mas como eu sou vovô, se você não aplica no TLL11, no setor de utilidade pública direto no ETF, olhe para o setor, tá? Olhe para o setor de utilidade pública. Ele está apanhando porque subiu bastante no ano. Então, se continuar apanhando, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu estou vendidaço em put de Klabin, tá? Não consegui defender ainda e a Natura está subindo 32%. Interessante aqui, né? Chama atenção, hein? Natura. Depois preciso dar uma olhadinha nesse gráfico. Certo? Então esse é o mapa, pessoal. Nada a comentar. Eu acho que a gente está vivendo uma rotação. Essa rotação tende a continuar. Tá? Essa rotação tende a continuar de emergente para petróleo, de emergente para S&P 500 em um primeiro momento. Tá? E o pior dos mundos, o pior do cenário, qual vai ser, pessoal? Nem emergente, nem S&P 500. É título público americano floating rates, os títulos públicos pós-fixados, tá? Tanto IPCA como no Fed Funds, tá? Esses títulos ninguém está falando, eu acho que eles vão começar a aparecer mais na mídia. E se a gente vê dólar subindo e S&P não subindo, você pode cravar que é o pessoal mandando bala nesses títulos, tá? Então vai virar um sugador de liquidez. Na gringa, eu só quero chamar a atenção do S&P 500, pessoal, é que uma Walmart, uma Costco,
Que mais eu tenho aqui de varejão ou manufatura? Uma Caterpillar. Essas empresas, pessoal, Cat 53, Walmart 17, Costco 21, elas estão subindo mais do que as Magníficas 7, tá? Mais do que uma Nvidia. Então isso aqui para mim é sinal, tá? Não é ruído. É sinal que porventura, pô, a otimização por inteligência artificial vai atingir essas empresas também. Então, por mais que a infraestrutura, eu vou falar sobre infraestrutura de IA aqui, fotônica e afins. A infraestrutura de IA é o grande tema de maio. É aquela ação que você vai subir 67%, 200%. Tem ação aqui subindo 200%. Uma empresa de pendrive, né? Daqui 10 anos atrás era uma empresa de pendrive, uma SanDisk, está subindo 476% no ano. Então, qual que é o trade correto para ganho de capital no curto prazo? É a infraestrutura de IA. Como que a energia vai ser transmitida? Como que o sinal, a informação, né, vai ser transmitida? Fotônica é o que está no pipeline meio alterna, mas a gente tem diversas outras infraestruturas também sendo colocadas em questão. Um rápido destaque para vocês aqui, devia ter vindo um pouco antes desse slide, é uma publicação que eu fiz, me sigam lá no Twitter, Bru Mazzoni. Falei do Chip 11 aqui. Ó, tá? O Chip 11 é o ETF com maior retorno no ano, seguido do ETF de commodities do BTG, CMDB11. Depois o meu UTLL11, que virou de acumulação. E depois o BBOI, que eu não saberia dizer o que é. No que investe o SPU, o PIB, o BBOV e o BOV11. São os principais ETFs, mas o Chip, né? Nossa, com uma distância bem grande aí para o segundo colocado por Ventura. Tá? Talvez no final do ano o commodity vire sobre o Chip. Talvez. Depende aí da tese macro. Pessoal, aqui é bem legal, tá? Eu não sei se eu vou conseguir aparecer na tela, senão fiquem com vocês. Deixa eu dar crédito aqui pro rapaz, que eu peguei um rapaz assim, anônimo no Twitter, The LA Purchaser, então é o comprador de Los Angeles, onde ele, a partir de um post de um analista mais conhecido, se não me engano do Tavi Costa, ele esmiuçou do Steno, né, da Steno Research, o dinamarquês, muito bom o podcast que ele faz, chama Macro Monday. Quem tem Spotify, fica a minha recomendação, Macro Monday. Tá? É o macro de segunda-feira. Aqui está uma lista, pessoal, de empresas que fornecem o que ele chamou de infraestrutura para para a inteligência artificial, basicamente. Tá? Então, como que as IAs se conectam? Por quais meios? Eu sei que fotônica está no radar, mas também tem tantos outros meios, e esses meios eu acho que você vai conseguir uma boa explicação por essa empresa aqui, ó, Wolf. Tá? Estudem essa empresa e vocês vão ter uma noção de algo que vai além da fotônica. Tá? Então eu acho que vale a pena estudar as empresas que vão fornecer como que será dada a comunicação entre os inputs ali da inteligência artificial. Como que vai se dar a transmissão de energia da inteligência artificial. Enfim, então infraestrutura de inteligência artificial. Eu, de novo, não sou competente aqui para entrar nessa lista, mas eu quero só compartilhar com vocês. Pausem o vídeo. Aqui estão os tickers. Tá? Então vocês vão ter ali os tickers. Pausem. Vou postar também na aba de comunidade aqui do canal para vocês começarem a conhecer, porque aqui está uma carteira. O rapaz montou uma carteira, publicou, mas são várias empresas e os nomes delas e os tickers delas aqui do lado esquerdo, onde vocês, boa parte delas aqui nos Estados Unidos, né? Mas não são todas nos Estados Unidos, vocês podem ter um conhecimento do que o pessoal aí mais nerds está tentando bolar para conseguir não só dar energia para os semicondutores, para a inteligência artificial de maneira geral, mas também toda a infraestrutura por trás, tá? Que vai gerar eficiência. Certo, pessoal? Então aqui acho que é uma lista que alguma dessas empresas aqui podem vir a ser bem famosas daqui a 5 anos, sei lá, 2, 5 anos. Certo? Feito isso, uma curiosidade, tá? Eu não manjo muito. Agora, para o papo macro, aqui do Tavi Costa, eu trago para vocês que o Tesouro Norte-Americano, nos próximos 12 meses, tá, tem uma boa quantidade de títulos vencendo, que é o tal do Wall Maturity, né?
E, diferentemente de 2020 e 2021, quando ele também teve vários títulos vencendo, a taxa de juros naquele momento era zero. Agora ele tem vários títulos vencendo, mas a taxa de juros é de 3,75. Tá? Então tá cara a dívida americana também. Lógico que o Brasil está muito mais. Tá? Mas os países desenvolvidos, Estados Unidos e Japão, estão vendo as suas curvas de juros de 10, 20, 30 anos já na casa dos 3, 4%. Tá? O Japão está experimentando isso pela primeira vez em 20 anos, em 30 anos. Tá? Então, isso gera, pessoal, o quê? O pré-fixado, que é basicamente a principal alocação do gringo em países desenvolvidos. Esse pré-fixado, ou pré-fixado sendo em juros ou em inflação, tá? Esse pré-fixado, minha opinião, ele vai começar a mudar para esse denominado aí floating rates, tá? Que são as taxas flutuantes, que é o pós-fixado. Então eu acho que vai haver uma CDIzação, né, da alocação em renda fixa global, principalmente ex-emergentes, né, nos países desenvolvidos. Atento a isso. Se de repente você está dolarizado e quer ir para renda fixa, não escolha. Me parece que maio não é um bom mês para você alocar em pré-fixado. Tente achar híbridos, como IPCA+, ou tente achar os floating rates. Fale com o seu assessor, etc., para pegar os títulos pós-fixados, porque também nos países desenvolvidos as curvas estão andando. Tá? E esse foi o gráfico do vídeo de sábado, onde em verde é o IPCA acumulado de 12 meses de 2014 a 2026, né? Até 2030, mas até 2026 aqui nós temos dado. E em azul mais escuro é o IPCA 12 meses de 1966 a 1982. 2026 sendo comparado aqui com 1978. Tá? E nós temos o movimento tanto do verde quanto do azul, pessoal, em duas amostras diferentes de tempo, 2014, 2030, 1966, 1982, nós temos a inflação muito parelha. E agora teve esse salto da inflação recentemente, que é o principal tema. Não foi nem Trump e Xi Jinping, tá? Foi principalmente essa inflação dando um susto. E como a história, né, é uma boa... é sempre bom analisar a história para tentar se movimentar no presente para um retorno no futuro. O mercado já começou a pegar ali e abrir os bond vigilantes norte-americanos, aí, ou globais, começaram a abrir curvas de juros no mundo inteiro. Tá? Foi uma capitulação de que a inflação pode vir a ser tema antes do verão americano, antes do verão do hemisfério norte. Então, pessoal, esse gráfico aqui é assustador. É assustador. Porque se você apostar que vamos viver o mesmo cenário de 78 a 80, ou seja, 2 anos de inflação galopante, estilo 2022, estilo 2020 e 2022, quem que sobreviveu aqui, pessoal? Floating rates, pós-fixados, não vá para o TLT, você vai apanhar feio, tá? Então, esquece aquilo ali. Empresas que têm facilidade em repassar, então, varejo alimentar, algumas commodities agrícolas, commodities, tá? Com certeza. Mas não tech. Eu não acho que tech, não acho que empresas de luxo europeias, por exemplo, não, você não vai querer ver isso aí, certo? Você vai querer ver o quê? Ativos reais e ativos reais. Então, quem tem esse cenário, pessoal, aproveite, ainda tem tempo para diversificar, né? Não digo comprar proteção, mas como que você diversifica aí? Poxa, pega uma commodity deprimida, e eu falei, sendo açúcar, a commodity deprimida, é como uma defesa. É um ativo ali para um período inflacionário. Tá? Pega um produtor agrícola, não sei o quê, uma Camil, enfim, tenta ali. Camil não é um bom exemplo, mas empresas de commodities ou commodities especificamente são. Tá? Eu trouxe para vocês no vídeo de sábado a performance de 70 a 80 dos principais ativos, e commodities e ouro foram os grandes campeões. O ouro foi o grande campeão. Tá? Feito isso, esse gráfico é de autoria de quem vos fala. Basicamente, o que nós temos aqui é o rendimento dos títulos públicos de 10 anos americano de 1913, né, para cá, 2026. 1941 a 1981 foi alta, pós-guerra, inflação do pós-guerra, natural ali, bacana. De 81 a 2023, a globalização, deflação pós-Vietnã
e também ali deflação pós-queda do Muro de Berlim, então globalização, patati patatá, é deflacionário, tá? Boa. Agora, pessoal, nós estamos vivendo, a partir de 2023, nós estamos vivendo um negócio meio esquisito, tá? Ou, se você preferir, mais parelho com o pós-guerra de 1950, tá? Uma tendência de abertura de juros, que eu estou falando para vocês, está em 4,60, não deu sinal ainda de rompimento da máxima, que é em 4,93, mas se porventura você acha que a gente vai caminhar igual 1950, 1980, tá? Né? Escadinha para cima, você vai olhar para... Aqui eu coloquei ETFs, né? ETF de utilities, ETF de energia, floating rates para os bonds, né? Ativos que se beneficiam, commodities, né? Ativos que se beneficiam desses juros aí, porque são nominalmente eles são corrigidos por isso, ou de fato são irreplicáveis, né? Não são imprimíveis. Basicamente, poderia colocar Bitcoin também, certo? E para baixo, se você acha que reverte, aí é Magnífica 7, é XLF, setor financeiro, né, que está sob pressão nesse momento. Beleza? Então esse gráfico tem que estar na cabeceira, porque ele não é tão assustador quanto da inflação, mas ele é esquisito. Grafista, pessoal, e aqui eu sou um grafista, né? Já rompeu o topo anterior, aqui de 2019. Tá? Então, para mim já é uma tendência, no mínimo lateral, que sai de alta. Qual que é o meu cenário? Vamos viver uma década de juros neutro. Ou seja, nem vamos para 1950 a 1980, como também a gente não volta à globalização de 80 a 2020, 2019. Eu acho que a gente vai viver um período lateral, e eu venho falando isso há um bom tempo, onde os bancos centrais nem estimulam, tá? E nem contraem, restringem a economia. Então a gente vai ter cada vez menos protagonismo do Banco Central. Tá? A dúvida vai ser sobre os tesouros, sobre os ministros da Fazenda, da Economia. Se os tesouros vão ser estimulativos ou não, porque um político A ou B está sendo mais populista, menos populista, patati patatá. Então essa é a grande dúvida, é política fiscal. Pessoal, para mim, o que mais importa para eu alocar recurso? É fiscal. O fiscal está acelerando? Vamos para ativos, porque eles vão ser inflação mais alguma coisa. Que ativos? Aqueles que não são substituíveis. Commodities, empresas líderes de mercado, monopólios, oligopólios, patati patatá. Não. Vamos ter agora mileis, os caras que são fiscalmente ali ortodoxos. Opa, aí a gente pode se arriscar um pouquinho mais. Principalmente emergentes, vamos para as tecnologias, vamos para o e-com, etc. Certo? Bom, feito isso, pessoal, esse vídeo aqui é importante. Eu convido vocês a assistirem, né? Eu postei aqui, Fuja da Bolsa de Valores, que é justamente o vídeo da inflação, é o gráfico da inflação aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Tem o vídeo da VEG também, com o CEO da VEG na capa, tá? E tem o vídeo da Ferbasa, esse vídeo aqui é da Ferbasa. Tá? O que ninguém te contou sobre a queda. O dia do Flávio aí, eu aproveitei para falar da Ferbasa. Basicamente isso. Bom, renda fixa brasileira, esse é o site do Tesouro, pessoal, vamos lá para ele. No site do Tesouro, a gente está novamente no início da guerra. Né? Então, os IPCA+, novamente estão pagando aí 7,8. No início da guerra foi para 7,93, agora está em 7,86. Ou seja, aposentados aí, pessoal, querem se aposentar, aproveita. Você tem um retorno real aí de 7,8. Eu só não recomendaria vocês caso queira fazer marcação a mercado, queira vender em algum momento até 2032. Você pode alongar para 2050, 2045, 2040. Vai até o vencimento. Se você quiser tradear isso daqui, é uma loucura. Você está vendo esse gráfico aqui, parece ação. Tá? O pré-fixado, vamos dar uma olhadinha aqui para 2032. O pré já ultrapassou a guerra. Já. O início da guerra estava em 14,30, agora está em 14,35. Tá? Então, eu gosto mais do pré-fixado. Por que eu gosto mais do pré-fixado? Mas aqui é só para dizer para vocês, ótimo momento para você tentar se aposentar na renda fixa. Tá? Por que eu vou mais do pré-fixado, pessoal? Por causa desse gráfico aqui. Ó. Tá? Um juro real desse tamanho, por mais que o DI abra, que a inflação suba, tem muito espaço, tá? Para começar a fazer qualquer tipo de sombra para a nossa Selic atual. E o desemprego está nas mínimas. Então eu acho que o desemprego é quem vai ser o cara balizador mais importante para esses juros ser mantido ou cair. Porque se esse cara subir, tá, não dá para subir juros. A gente vai ficar com juros aí ou cortar menos. Certo, pessoal?
Então, não gosto, eu já não gosto de IPCA mais, tá? E também o CDI, se você alongar, né? Estou falando de títulos com duração de 2, 3, 4, 5 anos, né? Você alongar o CDI, eu acho que você vai estar se pondo à mercê de um desemprego subir e de uma recessão chegar e os juros despencar. Por isso que eu vou no pré. Eu estou ganhando menos no curto prazo, mas eu prefiro, tá? Caso aconteça algo na economia, no mercado de trabalho especificamente, eu estou, entre aspas, pré-fixado. Então, dane-se se o BC cortar 2% numa reunião. Eu vou estar pré-fixado. Beleza? Então, tudo para cima dos 2 anos, até os 5 anos ali, se eu vou para renda fixa, eu prefiro pré-fixado. Mas esse sou eu. Eu já errei em um passado recente no segundo semestre de 2024. Posso errar de novo. Tá? A diferença é que agora eu estou alongando os meus títulos. Então, eu vou errar feio, né? Porque eu vou ter que ficar segurando essa bomba ou esse título até daqui 12 meses. Meu título mais longo é de 12 meses, eu acho, 12 ou 16 meses. É pré-fixado, é LCI, é LCA, com juros mensais para me dar liquidez para ir comprando bolsa. Beleza? Essa está sendo uma das principais estratégias. E o ETF POSB11, né? POSB11, que é um híbrido aí de CDI mais IPCA+, só que esse daí é para reserva de oportunidade mesmo. As LCIs é para renda mensal, já que meus ETFs queridos estão muito tributados. Eu, para renda mensal, estou em FIIs, os 3 de logística, HGLG, BTLG e XPLG, e LCIs e LCAs com juros mensal ou, no mercado secundário, vencimentos curtos. Então, esse é o cenário macro atual, pessoal, que me força a não ser fã de pós. Tá? Se a história rimar, a gente vai ter o mercado errando na curva e vai fechar essa curva. Meio que na goela, mas vai fechar. Assim como foi 2016, é o que aparentemente nós temos esse sinal. Não é esse cenário que eu estou imaginando. Lembrando que eu errei aqui. Tá? Eu não achei que voltaríamos a subir Selic em azul e subimos. Então é o Bruno fazendo essa alocação. Não sei se você discordar de mim, o que você vai fazer? Pós-fixado. CDIzão, ou o IPCA mais quase 8, né? Meu Deus. Tá a Disneyland aqui no Brasil, falar a verdade. Qualquer alocação em ativo financeiro, você tem um retorno no curto prazo real enorme, tirando as ações que é renda variável, tanto no CDI, no pré-fixado, quanto também no IPCA+. Então você só escolhe um. O calendário econômico, pessoal, nada, tá? Assim, BCBR na segunda-feira. Seria para mim mais legal. Tá? Ver se esse cara vem acima do consenso, abaixo do consenso, mas de novo, nada, tá? Nada. Nada interessante. Tá bom, para não falar que não vai ter nada, quem é nerds aí do petróleo, quarta-feira, estoque de petróleo. Mas, de novo, não está fazendo muito preço. Então, eu falei para vocês olharem, tem a ata do FONC, mas não, porque mudou o presida. Então, não, nada de... No calendário econômico, literalmente, eu não teria nada. Agora sim, vamos para a parte de renda variável. Então estamos mega, hiper, triper descontados, pessoal. Termômetro do mercado em 24,8. É isso que a gente quer comprar. Tá? Então eu fui às compras, infelizmente eu fui às compras no dia que saiu o negócio do Flávio, só que antes de sair. Né? Então, muito obrigado pelo time. Gostaria muito de não ter comprado um pouquinho mais tarde, compraria mais barato. Mas caiu na sexta, caiu na quinta, então não teria marcado o fundo. Mas a minha compra passiva, né, que são os FIIs e os ETFs, bom, foi. Nas ativas, aí eu estou mais especulando ali com o Clabin, na venda de put, com compra de call longa na Fleury, mas está tudo ali já performando em preços interessantes. Tá? Para quem está moderado para otimista. Market breadth, pessoal, descontado, faltando a média de 200. Se chegar lá, pessoal, a última vez que chegou foi, se não me engano, ali em julho, tá? Com a taxação de 50%, ou até antes disso. Não, no final de 2024. Né? E aí o Ibovespa fez fundo quando nós tivemos as 3 médias, ou seja, as ações do Ibovespa no gráfico diário, apenas 20% negociam acima da média de 200, da média de 50 e da média de 20. Esse é o market breadth na parte verde. Quando está na parte vermelha, 80% ou mais estão negociando acima dessas 3 médias. Então é importante, é um desconto estatístico aqui que a gente está entrando com 2 médias, 20 e 50. A de 200 está chegando. Lembrando que o fluxo estrangeiro, pessoal, vem cedendo, mas maio é o primeiro mês negativo.
Então essa queda da bolsa, pessoal, tá legal, né? Tem subsídio ali para cair. Se eu acho que esses 4,8 bi de saída é estrutural, essa saída foi a primeira de muitas. Não, não, não. Eu acho que é só de rotação. Vai voltar quando o Ibovespa ficar mais descontado, quando a narrativa voltar a ser interessante para commodities, emergentes, etc. Eu acho que vai. Tá? Então, por mais que o Ibovespa esteja caindo 5,4%, pessoal, queda interessante, fluxo saindo, tá tudo beleza. Não é uma super oportunidade para você gastar todo o seu caixa. Por quê? Porque não está entrando fluxo, está saindo. Então, vai fazendo dollar cost averaging, divide aí por 4, por 3, por 5 o seu capital para investir em renda variável, porque a gente ainda não tem um sinal da retomada. Quando tiver um sinal da retomada, pessoal, como foi agosto, mas principalmente como foi setembro, né? Depois de julho, como foi aqui agosto, setembro, bom, beleza, você acelera. Não precisa ser adivinhar. Pode esperar esse fluxo voltar. O fluxo gringo é um dos principais. Então, por enquanto, olha que legal. Por enquanto, a gente tem 4,8 bi de saída. E a gente pode observar. Por que eu acho que é uma saída tática, pessoal? Porque o fluxo ainda não acumulado, nos últimos 12 meses, é de 54 bilhões. É muita grana. É muita grana. O fluxo começou aqui, ó, a acelerar fortemente. A mesma coisa aconteceu com os preços. Então, essa queda aqui, oportunidade para você usar com certa agilidade, veemência o seu caixa. Por quê? Foi uma queda que não necessariamente foi sinalizada pela saída do gringo. O gringo teve alguns dias, aqui é um saldo diário, tá? Alguns dias de venda, outros de compra, né? Mas perceba que a escadinha do saldo acumulado subindo. Agora, pessoal, a queda atual, ela veio acompanhada da queda diária e do saldo. Então, opa, esse sinal que estruturalmente mudou, na minha opinião, não, mas é um sinal que se eu tenho caixa, divide. Vai dividindo, porque a gente precisa ver um sinal de, opa, no saldo aqui dá uma brecada, tá? E voltar a fazer uma, duas escadinhas para cima. Bom, você já pode argumentar e aplicar com mais veemência, usar mais o caixa, dividir por um denominador menor os seus aportes, tá? Porque porventura o Ibovespa pode voltar a subir. Por hora, pessoal, continua vendendo. Temos aqui o último dado do dia 13, então sempre 48 horas de delay. A partir do momento que a escadinha voltou a subir, show de bola. Tá? Mas todo esse dinheiro lá de 2025, pessoal, na minha opinião, tem muita gente ainda bem comprada e uma oportunidade para novas compras deve aparecer logo logo para esse pessoal, tá? Que é o principal. Se a gente olhar para o investidor institucional, esse cara, ele pelo menos parou de vender. Tá? Ele pelo menos parou de vender. Então o institucional começou a comprar o doméstico. Ele é pé trocado, pessoal? Olha, a gente pode argumentar que os fundos são pé trocado em alguns casos, mas boa parte deles é só saque mesmo. Eles não têm muito o que fazer. O cliente saca, ele tem que vender. Tá? Então, eu acho que esse sinal é interessante sim. Não é um sinal maravilhoso, tá? Mas é um sinal, por exemplo, para você nas small caps. Porque o doméstico não compra só blue chip, ele compra small cap. Ele compra aquela empresa que não é muito famosa. E a gente viu o fluxo do institucional entrando ao longo dessa queda. Bacana, pô. Tá? É um sinal ok. Nos outros, nós aqui, vamos ver. Sardinhada. A sardinhada. Não tem nenhum grande sinal, né? A sardinhada. A sardinhada até que tá bem, né? Tá vendida, agora voltou a comprar recente, né? Tá com 1 bi. A sardinhada tá fora da bolsa, pessoal. Acho que os ETFs de renda fixa estão sugando tudo, todo o fluxo da sardinhada. Mas nos últimos dias, ó, bom, deixa eu ser bem criterioso aqui. Nos últimos. Sardinha começou a comprar no topo aqui, ó. Não tá. Essa compra recente dos sardinhas aqui da gente, né? Eu incluso aqui em algum momento, né? Algum momento, quarta-feira. Então, provavelmente mais para baixo aqui, menos pior, né? Mas o timing não está tão interessante, mas vamos ver, né, os próximos capítulos. Nenhum grande sinal na sardinha. Vamos ver as recompras aqui, se a gente pesca nos outros.
Também não. Recompras estáveis aqui em 12,5 bi, é um bom fluxo. Teve saída, insiders, por ali, então, né? É o gringo mesmo, a gente continua observando ele, pessoal, e ele não voltou, então continue dividindo. Aqui, pessoal, plataforma parceira nova do canal, que é o Jumba. Baita plataforma, opções, não tenham medo de opções, eu aos poucos vou trazer para vocês, principalmente para quem é assinante, mas também aqui, publicamente, alguns itens. O que esse gráfico do BOVA11 representa para a gente, pessoal? Rapidamente, a gente quer ver essas barreiras aqui, ó, que é o Open Interest, quantos contratos estão ali na pedra, nas opções. Eu estou com as calls aqui e sempre descoberto. É o que eu mais olho aqui, o vermelhinho, tiro travado, tiro coberto, tá? Funciona para cima do preço de tela como resistência, para baixo como suporte, basicamente é dessa maneira que a gente vai olhar. O BOVA fechando a 175, aqui eu coloquei o próximo vencimento, para dia 19/6, as opções com Max Pain, significa quanto que o market maker ali, ou market maker, perdoe, né? A maior parte dos alocados das opções cadastradas ali, posicionadas, qual que é a maior dor desse pessoal, né? Onde eles vão estar mais correndo atrás do prejuízo, na média das ações dos strikes mais comprados, qual a distância ali que esse pessoal realmente vai estar enrolado, está em 180, tá? Então eu diria para vocês que o Max Pain 180, tá? É uma grande resistência para o BOVA, tá? 180 ali é uma grande resistência e eu, infelizmente, por hora, tá? Acabou de virar os contratos, o vencimento foi sexta-feira, eu por hora não tenho nada, tá? Não tenho nenhum aqui, nenhum grande suporte pelo mapa de opções. Agora, quando eu vou para o Market Gamma, que aí sim é o olhar do Market Maker, tá? Eu vou ter especificamente a queda continuando. O Market Gamma vai atuar na venda do BOVA, porque estamos com gama negativo. Não se preocupe, aos poucos eu vou explicando. Pessoal, como interpretar, tá no próprio site. O link para vocês está na descrição, tá com o cupom ali para vocês já. Aqui nós temos um principal suporte para o BOVA11 em 165,66 centavos. Então, strikes de puts e afins, para quem especula via BOVA, eu olharia para 165,66 centavos como piso. Eu já trago a minha análise técnica para vocês, mas antes, vamos falar aqui rapidamente do valuation do Ibovespa Equal Weight, tá bom, pessoal? Então, não por capitalização de mercado, sim pesos iguais para toda a carteira teórica do Ibovespa. A gente está com um PL de 11,6, que é a média. Tá? Então, essa queda atual trouxe o Ibovespa para a média. Pô, Bruno, não vai cair mais? Provavelmente sim, só que essa queda já para a semana que vem já entra na parte descontada, abaixo da média. Então, os quantes aí vai olhar, o Ibovespa tem 10,9 de preço-lucro no market cap, 11,5 no equal weight, nós estamos já nessa média. Então, a queda atual, pessoal, desses 30 dias, 32 dias corridos aí de queda, 22 úteis, 23 úteis ali aproximadamente, começa a colocar a gente, tá, na área de desconto no valuation. Já computados os resultados corporativos, né, a gente está descontado. Então, o denominador não muda mais, que é o lucro, o preço é o que muda e ele já está indicando que começamos a estar abaixo da média. Bolha para o Ibovespa Equal Weight é 21 vezes lucro, lá em 2021. Tá? Nós estamos hoje a 11. Tá? Então daqui a pouco vai ter ali um potencial para a bolha de 100%. Beleza? BOVA 11. Então eu já falei para vocês no vídeo da semana passada sobre a pirotecnia técnica. Tá? Não vou falar de novo. Alvos aqui conquistados. Agora, 169 é o meu suporte, pessoal. Depois do 169, a gente tem um range até os 158. Tá? Nas opções, 165. Então eu olharia com muito carinho para um 169, 165, 158 como sendo suportes para essa queda atual. Lembrando, no mercado de alta, nós tivemos quedas já, tá? Quedas essas no segundo semestre de 2024, tá? 2 quedas específicas, nós tivemos 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses de queda, 4 meses de queda. Nós estamos indo para o primeiro, ou se você quiser especificamente, indo para o segundo mês de queda. Tá? Então, olhar aí para maio, junho, julho de queda, talvez no agosto, mês do desgosto, a gente faça uma mínima, no setembro a gente faça uma mínima. Tá? É importante olhar para essa característica de preço e tempo
Mas antes de olhar para isso, veja o fluxo estrangeiro, tá? Ele é um sinal mais relevante. Na análise técnica para o BOVA, eu coloquei para vocês aí o 169,08 é o suporte que eu tenho para a semana. Nas opções 165, eu ficaria com esse range para os traders. Agora, para quem aloca no BOVA pensando em longo prazo, já está ativado ali a sua compra. O que eu faria? Divide ela por 3, divide ela por 4, porque você não tem o fluxo ainda chegando. Mas a parte de queda já é uma queda razoável. Tá? Já é uma queda razoável. Eu estou mirando quedas aqui para o BOVA entre 23, entre 19,5% e 23,7%. Tá? São essas as quedas máximas que eu coloco para o BOVA 11, que foram aquelas de 2021 a 2023. Depois a gente engatou a tendência de alta e dentro da tendência de alta não ultrapassamos de 5 meses de queda. Tá? Então o Ibovespa pode estar iniciando aí o seu segundo mês de queda, maio. Então temos junho, julho, tá? Ou se você quiser contar maio, junho, julho, agosto, setembro no máximo. A gente já tem um rally de Natal contratado a partir de setembro. Por isso que dividir por 3, seu aporte faz um sentido se você está otimista, moderado, otimista com o Ibovespa. Nos índices setoriais, pessoal, vamos lá, vou passar para vocês aqui eles. O destaque que eu dou para o índice de materiais básicos, né? Mesmo destaque da semana passada. Cai, sim, cai menos. Índice de materiais básicos, esse roxo, são as commodities, não rompeu mínima da semana retrasada. Né? Não é nem semana passada, é semana retrasada. Enquanto todos os outros romperam mínima, estão em mínimas do ano. Tá? O setor de IMAT, não. Então, por isso que Porto Belo, Ferbasa, São Martinhos, né, e as empresas blue chips também de commodities mais conhecidas, infelizmente a Cebave, né, cometeu uma gafe, vai fechar capital, né? Infelizmente, seria a Cebave também uma ótima opção para você se defender, né, desse cenário onde curvas de juros galopam e inflação volta para o radar. Tá? Aqui no Brasil, o setor de materiais básicos é o cara que não renova a mínima. Tá um lenga-lenga, mas não renovou mínima. Tá? Bom, vamos olhar agora para ciladas e oportunidades, começando aí com o índice de amplitude lá do Carteira Fundos. Distâncias para cima da média de 200, pessoal, da carteira do Ibovespa. Os Minas Priu, Braskem, Petrobras, Vibra, o GPA, Eneva. Então aqui é a distribuição de energia e tem a Gerdau e a Braskem como siderúrgica e petroquímica, mas tudo conectado, de certa maneira, a combustíveis, commodities, não sai muito disso. Na parte de baixa, a gente tem Apvida, Asas, Cosan, TOTUS, Edux, Magalu, C&A, Cirela, CSN Viva. Então aqui, pessoal, na parte de baixo, a gente tem um misto, né, de Econ, Software as a Service, Micro, que é a Cosan, né, que é o problema da companhia, Micro também da CSN, são as empresas alavancadas. Então a gente tem um mix de alavancagem, sensibilidade a juros, tá, ou erro operacional, no caso da Apvida e da Cosan. Né, erro, né, da gestão ali não está indo muito bem. Grande destaque que eu dou aqui, pessoal, poxa, sei lá, CSN, TOTUS, né? Esses seriam os dois grandes destaques que eu daria. A parte agora do Small. Então eu trago para vocês também da carteira do Small. E a gente vai para Gafisa, Oncoclínicas, Recrusul, eu creio que seja RCSL, Bahia, Apvida, né, Lojas Quero, Plano e Plano, Asas e Soja. Tá? Aqui, destaque para mim, baixa vida, difícil, hein? Talvez a Lojas Quero, não teria nenhum destaque aqui, pessoal. Não sou chegado. Na parte de alta, Intelbras, acho que ainda está descontada. A JHSF mudou de patamar, também acho que está descontada. Copasa, né? Copasa está indo muito bem ainda. Copasa, tomem cuidado, né? Eleições, etc. Então, e a Cebave seria o principal destaque, mas vai fechar capital pelo que eu entendi, né? Bom, agora, pessoal, ciladas e oportunidades lá do scanner da bolsa, tá? Aqui a gente vai ter próximo das mínimas. E eu dei destaque para algumas empresas, mas vocês podem dar os destaques aí em casa para outra. Deixe nos comentários o seu destaque. Inclusive, pause o vídeo aí, não só para ver a lista. Vou dar um zoom para vocês, deixa eu ver. Então tá aqui, ó, mínima de 30 dias, destaque para mim é a Auren, destaque a CPFL, destaque a Fleury, tá? Para mim o destaque, tá bom, pessoal? Nada assim de qualitativo, é opinião pura. Isa Energia, mínima de 90 dias,
destaque, Klabin, tem posição, né? Sanepar, Schulz também, né? Bela empresa. Taesa, WEG, mínima de 6 meses. Nós vamos para Banco do Brasil, Exetec, esqueci de colocar aqui, ó. Exetec também é um destaque para mim, tá? Exetec, mínima de 12 meses. Destaque ficou para Porto Belo e para Home, tá? Então, assim, olha o bolo que tá isso daqui já, pessoal. É isso que você quer ver para dinheiro novo, pelo menos na minha opinião, tá? Principalmente na alocação tática. Na alocação de longo prazo, bom, se tiver alguma aqui sua de longo prazo, no meu caso, Fleury e Klabin são candidatas, beleza, estou interessadíssimo. Mas para alocação tática, o trade ali, pô, Home, Porto Belo, Schulz, Auren de novo, né? São empresas que voltam a ter um desconto relevante, na minha opinião. Certo? Agora, vamos para as ciladas de oportunidades, aplicando alguns filtros, pessoal. Eu vou colocar o filtro hoje do próprio Edu. Vou pôr o Descontex dele. Semana passada eu fiz da Magic Formula. Tá? Vou pôr o Descontex para a gente aplicar alguns filtros aqui de valuation. Tá? E para identificar quais são os descontos desse ano, year to date. Vamos lá. Segundo o Descontex do Edu, tá? Conheçam o scanner da bolsa, o link sempre vai estar na descrição, assim como todos os parceiros, tá? Trisul, Cruzeiro do Sul, Vivara, né? Even, Soja, Eco, Kepler. Kepler, se não fechar capital, pessoal, né? Tem essa tese também aí. Bela empresa para se olhar também. Não sei porque ela não apareceu nos filtros ou eu comi bola, não vi. A Kepler é interessante. Tá? Kepler, bem interessante mesmo, pessoal. Tá? Então, de olho na Kepler, belo filtro aqui do Descontex. Os últimos 12 meses, não só de janeiro para cá, os últimos 12 meses, maio a maio. Aí a gente vai ter, fiz vídeo sobre a Valid, talvez seja uma empresa interessante, foraça do radar. Grupo Mateus, acho interessante. Home, Banco do Brasil, obviamente, né? Só. Vamos agora para 24 meses. Bastante tempo, então, vamos ver se tem alguma novidade. Camil, Grupo Mateus de novo, Home, nada de novo, acho que está tudo em ordem aqui. Para finalizar, 36 meses. Apareceu o Ferbasa aqui, legal. Então, ó, Ferbasa, Grupo Mateus, Grendene, Camil, de certa maneira, mas Grendene, empresas de valores cíclicas aqui, tá? Bem interessante. Home de novo, ó, tá bem legal essa lista aqui. Tá bem legal mesmo. Essa listinha, vamos finalizar com as mais distantes da média de 200, com o Descontex ativado. É isso aí, pessoal. Nada de novo no front. Finalizo aqui as oportunidades ou ciladas. Deixe nos comentários aqui vocês mais gostaram. Faça a sua lista, tá? Bom, aqui o dólar, pessoal. Então, suportão, beleza. Dos 4,97 aos 4,82, pessoal. É uma região tecnicamente bem compradora, tá? Foram 2 suportes testados aqui, 2022 e 2023. Estamos no terceiro. Tá ok, tá? Qual que é o sinal para mim? Tendência é de recuperação do dólar, tá? Até os 5,30, 5,46 pelo menos. Legal. O segundo sinal não é o meu base, mas pode acontecer sem problema nenhum. É ele ceder abaixo do 4,82, que é o suporte principal atual. Mas se ele ceder, pessoal, é o prime time. Por quê? Caso o dólar feche, né, ceda, feche o contrato, role abaixo do 4,82, ele vai ter uma briga para dificilmente vencer o 4,97. E aí a gente vai ter um teto nos 4,97 e um piso nos 4,29. Tá? Então, o suprassumo para a nossa inflação é o câmbio fechar abaixo dos 4,82, pessoal. Porque aí eu vou ter uma resistência muito forte nos 4,97, 4,973 e muito provavelmente o dólar vai entrar nessa fase aqui, ó. Que ele não vai ter tendência. E aí, para a inflação, é uma beleza. Que a gente mais quer. É mais que isso daqui. Tá? Agora, atualmente, é mais provável que ele vá beliscar aqui o VWAP de resistência, mas principalmente 5,30, 5,46, uma grande probabilidade. Não fez, pessoal? Lindo, maravilhoso, venha para cá. Tá? Rompeu 482, suporte desse contrato e do próximo provavelmente também. A gente tem uma paz no câmbio estendida. Tá? E aí a gente repete esse cenário aqui, ó, de 2016. Queda forte, igual foi 2025. Legal. E a queda forte ela é seguida de uma lateralização e não de um retorno abrupto.
para cima, como foi 2018. Tá? A gente vai ter um L, literalmente, né? Fazendo aqui, ó, tá? Uma cunha, sei lá, analista até que tem um monte de nome. Então, eu gostaria muito de ver isso, tá? Principalmente com piso em 4,29 e teto em 4,97. Que é uma baita de uma oscilação, mas é uma oscilação abaixo dos 5, né? Psicologicamente falando, é muito legal. Agora, num contexto mais amplo do dólar, né? 2000 para cá, a gente ainda está numa tendência de alta, pessoal, e a gente tem a simetria desfavorável, né? Então, o dólar de 2016 para cá, quando caiu de 28, 23 e recentemente 22,5%. Ou seja, recentemente a gente está mais ou menos rimando com os 2 últimos ciclos de queda, aperto monetário, que interrompeu a alta do dólar e fez com que o real se apreciasse. Então, temos a simetria desfavorável, tá? Um pouco desfavorável aqui, porém, contudo, entretanto, somos torcedores, né? Veremos o que vai acontecer. O cenário de 2016 é o melhor de todos, tá? Esse aqui, ó. É o melhor de todos. Tá? Esse cenário, um pouquinho de 2018 também, ó. Esse é o melhor de todos. Tá? É o que eu vou especular que vai acontecer, e não o cenário de 2024. O cenário de 2024 é o pior de todos. Tá? Aí é só Suzano, Klabin e commodities realmente que vão sobreviver. A agenda dividendos, pessoal, destaque para BR Partners, tá? Grande destaque para BR Partners e para Alus no seu dividendo mensal e também para Grendene. Então, BR Partners, Mitre, Alus e Grendene são os grandes dividendos da semana que vem. Tá? Anotem aí o maior yield, eu acho que é da Grendene, porque é um combo. É da Grendene, é um combo, tá? Acima de 1,3 é o dividendo dela. Vai ser aí 4 centavos, é isso? Ah, um dividendo pequeno, né? Também tá valendo R$4 a ação, né? Então, acho que a Alus, 1% de yield, 29 centavos. E a BR Partners também, 1% de yield líquido, 18 centavos. Tá? Então, data corte da BR Partners e da Mitre, 18, Alus, 19, Grendene, dia 21. Beleza, pessoal? E, se porventura você quer saber das BDRs, pessoal, tem BDR pra caramba que vai pagar dividendo. Tá? Então, aqui não conta porque é DataX. Vamos para data corte segunda-feira, tá, pessoal? Aqui tá terça porque é X. Então, segunda-feira é data corte da Snap-on, Regeneron, Marathon, Aflac, Equinix, Chevron, Geopark. Putz, é muita empresa. E também JBS, BR Partners e PetroRecôncavo. Ó, PetroRecôncavo não estava na agenda do scanner. Tá aqui, ó. PetroRecôncavo, data corte dia 18, pagamento dia 28. Tá? Então, temos essas 3 empresas mais famosas, sendo que a JBS é uma BDR. Tá? Na quarta-feira, na terça-feira, me perdoe, temos data corte da Alus, tá? E temos também de Aura Minerals. R$1,28, não sabia. Tá? Não estava nem ligado aqui na minha querida Aura Minerals. Mas temos a Mosaic, a Microsoft, um monte de empresa. Pause o vídeo, anote. Na quarta-feira, data corte. Vamos para Sherwin-Williams, Tintas e Futebol Clube aí, mais um monte de outras companhias. Microchip Technology, talvez seja a mais famosa. Beleza? Fechamos a semana com M. Dias Branco, tá? Na quinta-feira, datacorte M. Dias Branco e Grendene. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem utilizar, olha, tem um artigo meu aqui, tem 2 artigos meus aqui. Não sabia. Eu sou parceiro da Investing Pro e também embaixador aqui, estão colocando os meus artigos. Que legal. Então tem meu artigo da Valid, tem meu artigo também do próprio Bovespa, né? Pô, interessante. Tem um pessoal comentando aqui. Olha, não sabia. Vou clicar e vou até ver um artigo meu aqui. Tá? Provavelmente o Diegão que está fazendo essa publicação para mim. Vamos ver aqui. Tem o pessoal cornetando? Provavelmente, né? Pô, um comentário legal. José, puxa, que análise rica. Deve ter alguém cornetando. Deixa eu ver se alguém está cornetando. Tá, então sugere vender as ações que despencaram e comprar novas oportunidades ou pegar o dinheiro do CDC, deve ser CDB, comprar mais ações. Vou ter que te responder aqui, mas uma pergunta complexa, Adir, que é do Investing Pro. Inclusive, fazendo a última propaganda aqui do vídeo da Investing Pro, pô, vou responder. A Investing Pro, pessoal, melhorou os filtros, tá? Então, no site da Investing Pro, a gente tem os filtros de ações aqui em cima, né? Então, você pode clicar lá
e navegar por diversos filtros, né? A Investing gratuita tem, mas quando você está na Investing Pro, você tem filtros mais legais, tá? E eles aprimoraram esses filtros, como por exemplo, dividendos atrativos e margem de segurança. Perto da DataX, dividendos. Melhor. Isso aqui fui eu que pedi, inclusive. Melhores dividendos. Tá? Temos os filtros perto da DataX, estrelas da saúde. Ações que pagam mais aqui é da Investing gratuita. O que tem o pezinho é da Investing Pro. Dividendos atrativos e margem de segurança. Então você pode clicar aqui, aplicar, por exemplo. E aí vai aparecer aquele bolo de ações e BDRs. E aí você pode filtrar. Só quero ações, só quero BDR, só quero Estados Unidos. Né? Aqui eu coloquei Brasil. Tá? E aí você pode fazer vários filtros. Deixa eu subir lá. Você pode otimizar ou alterar os filtros. Isso aqui também é bem legal, tá? Como é uma ferramenta muito robusta, eu sempre faço propaganda aqui da Investing Pro, pessoal, porque tem muita coisa mesmo. Não dá para eu falar muito para vocês aqui, porque teria que fazer um vídeo só para isso. Mas naveguem pelo filtro, tanto você na Investing Free, 0800, tá? Quanto também na Investing Pro. A Investing Pro vai ter um capricho maior, funcionalidades a mais, obviamente, filtros a mais, portfólios a mais, como é a ProPix. Mas é uma baita ferramenta, pessoal. É um Excel financeiro aqui, praticamente, para você. Tá? Gosto bastante, faço essa propaganda sim. Tá? Faça a propaganda sim, porque vocês... É uma ferramenta que pessoa física só tinha na Bloomberg, por exemplo. Aqui não. Na Investing Pro você pode fazer muita coisa. Tanto no qualitativo, até 5 forças de Porter, análise SWOT, você pode fazer tudo nos filtros. Tá? Então, recomendo. Feito isso, pessoal, obrigado pela companhia até o final do vídeo. Está dando 1h11, é meu recorde. Gosto muito de fazer esses vídeos para vocês. Recentemente eu eliminei o ad durante, né, as propagandas durante o vídeo, para ficar menos pior aí a experiência para vocês. Tá? O que eu peço para vocês que ficaram até o final, deem um like. Mas o mais importante, comenta. Fala, Brunão, um abração, bom domingo. Porque o YouTube gosta desses comentários. Quem faz o hype, muito obrigado. Impulsiona aqui. Mas principalmente, dê a sua opinião. Faça a sua sugestão de ativo para analisar, de tema para analisar. Nem sempre eu respondo, mas eu sempre leio. E aí essa sugestão vira vídeo, como provavelmente vocês têm percebido aqui nos conteúdos. No mais, pessoal, prazerzão estar com vocês aqui nesse domingão. Uma ótima semana, um bom descanso. À noite tem vídeo da Itaúsa. Tá? Então sugeri para vocês visitarem os vídeos que eu já postei essa semana, mas também fiquem atentos às notificações, porque à noite, às 6h48, às 18h48, tem vídeo da Itaúsa. No mais, arrivederci.